Fala, torcida Alviverde, seja bem-vindo ao canal Palmeiras News. Trouxe aqui para vocês um recorte do Linha de Passe falando sobre essa grande vitória do Palmeiras em cima do Bolívar, onde continuamos 100% de aproveitamento na Libertadores e já estamos classificados para a próxima fase. Vamos aí conferir. Bom, Palmeiras, hein? Que maravilha. Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos, Palmeiras venceu hoje o Bolívar e, olha, estava até fazendo um levantamento, a gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos, nesse período nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez, é impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos, pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras, já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Qual é se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. O que é ótimo. O que é bom. Até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo. E escalar na última rodada quem você quer dar minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos, empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. Aí o Palmeiras é aquilo que, assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra coisa. O que também dá razão ao que
o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido, Sim, né? é o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito. Ele erra e acerta. Ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras. A forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano, de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas, mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho. Ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude, não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, Colovor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui, de Campeonato Bragantino Brasileiro. antes, né? E qual vai ser o foco do Corinthians, hein? Porque o Corinthians... Fala galera, como podemos ver aí, uma grande vitória do Palmeiras em cima do Bolívar, uma vitória de 2-0. Palmeiras segue embalado na Libertadores com 100% de aproveitamento, já garante a melhor campanha da classificação geral. Um jogo antecipado aí, né? Tivemos 5 vitórias, estamos ganhando tanto quanto dentro quanto fora de casa. O próximo jogo ainda é dentro de casa, vamos enfrentar contra o Sport Cristal. O jogo, teoricamente, a gente pode poupar bastante aí, né? Jogadores visando aí temporada, descanso, brasileiro, calendário nosso aí que é bem cheio. Próximo mês de junho, já começa o Mundial de Clubes. Então, muitos times vão parar e o Palmeiras vai continuar aí disputando mais um campeonato. Campeonatos esses que todos estamos brigando aí por títulos, como o Abel mesmo já disse anteriormente em outras entrevistas. Acredito que a gente tem 10% de chance de ser campeão do Mundial de Clubes. A gente vai enfrentar o grupo com o Inter Miami, o time de Lionel Messi, o Porto e o Al Ahly. Então acredito que o time aí possa nos dar mais trabalho ao Porto, mas acredito que o Palmeiras, com esse futebol que tem jogado, com esse equilíbrio, com essa vontade de ganhar, somos favoritos aí contra o Porto. O que vocês acham disso? Sobre isso, deixa aí nos comentários. E sobre a Libertadores, como os comentaristas falaram no Linha de Passe, na era Abel aí, nós somos o principal time aí, podemos dizer, somos o rei da Libertadores. A gente passa pela fase de grupo sempre voando, concluindo e confirmando nossa superioridade no futebol sul-americano em relação aos outros times. Temos um elenco muito qualificado. Esse ano ainda investimos bastante. Temos ainda as joias, né, que sempre revelamos aí
ano após ano. Tivemos o Endrick há um tempo atrás, agora o Estevão, e que tem jogado muita bola, por sinal, e que hoje foi poupado no jogo visando o calendário. O Endrick fez 20 e poucas partidas seguidas. Um moleque muito novo, que aguenta, né, esse rojão aí, esse ritmo, e ele quer jogar, como ele mesmo já disse, ele quer aproveitar esse último tempo que ele tem antes de ir para o Chelsea. Então ele quer curtir aí esse tempo no Palmeiras, né? Que é o time de coração dele, é o time que revelou ele e tudo mais. Sobre o fato do Estevão, o que vocês acham? Quando ele sair depois do Mundial, vocês acham que ele fará muita falta ao time do Palmeiras? Vocês acreditam que o Palmeiras tem peça para repor, colocar ali? Eu acredito que com certeza fará falta, né? Um jogador muito bom, vem se destacado bastante. Acredito que seja a peça principal do Palmeiras, mas não acredito que isso vai abalar o Palmeiras nem dificultar a briga por títulos. Todos os títulos que a gente visa esse ano. Temos o Rafael Veiga, por exemplo, no banco. Temos muitos jogadores bons no banco de reserva e a gente consegue manter o padrão. Lógico que o Estevão é um jogador excepcional, com certeza, é um moleque que tem jogado muita bola, mas acredito que podemos sim manter aí o padrão de qualidade. E além do mais, no meio do ano aí podemos fazer investimentos, né, visando repor algum jogador aí para a vaga do Estevão. O ataque, o Vitor Roque voltou a fazer gol, né? Hoje, por exemplo, passou em branco, mas fez gol nos últimos 3 jogos seguidos. Então já vem demonstrando aí que desencantou e vai nos suprir essa falta de camisa 9 que a gente teve aí durante um bom tempo. Agora falando sobre o próximo jogo do Palmeiras, vamos enfrentar um grande jogo aí, Palmeiras e Red Bull Bragantino, na disputa pela liderança, né, do brasileiro, uma disputa direta. Jogo bem difícil esse. O que vocês acham sobre isso? Deixa aí nos comentários. E antes de tudo, quem ainda não foi inscrito, se inscreva-se aí no canal. Curta, compartilhe, peça aos amigos seguir e tudo mais. Então, voltando ao assunto, Palmeiras e o Bragantino, jogo que vale a liderança do campeonato. O Palmeiras que tem 19 pontos e o Bragantino que tem 17. Então, um empate ou uma vitória, a gente se mantém na liderança. Em relação ao Bragantino, né? Tem o Flamengo também que está com 17 pontos e joga final de semana. Então, há uma disputa ali acirrada. Creio eu que para o decorrer do campeonato, o título ficará para disputa. Nosso rival direto é o Flamengo. A disputa já há muitos anos aí, né? E que vem aí no futebol brasileiro. São os 2 principais times, é o Palmeiras e o Flamengo. Então a gente tem que estar sempre de olho no Flamengo aí. Lógico, priorizando a nossa parte, né? A gente tem que fazer o nosso papel, ganhar os jogos, manter esse equilíbrio que o técnico Abel aí consegue com o elenco, né? Então, ganhando sempre em casa e fora de casa. Hoje a gente é o melhor visitante aí do futebol brasileiro. Temos um aproveitamento muito, muito bom fora de casa. E isso que é o nosso diferencial. Não importa se a gente joga em casa ou fora de casa, a gente sempre vai jogar para a vitória. Então, galera, o que vocês acharam do vídeo aí? Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam do jogo de hoje, né? Era um jogo que a gente já acreditava que seria uma vitória aí fácil. Poupamos alguns jogadores e mesmo assim temos 2 gols no primeiro tempo com a facilidade bem no início ali do jogo. Depois seguramos um pouco, né, o freio, porque, né, não tem tanta necessidade assim de forçar muito os jogadores, né?
Estamos aí 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos na Libertadores, 3 fora de casa e 2 em casa, e ainda vamos enfrentar o último jogo aí em casa. Então deixa aí no comentário o que vocês acham para o próximo jogo na Libertadores, se devemos poupar, e o que vocês acham aí para o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino. Somos favorito contra o Red Bull Bragantino fora de casa? Eu acredito que sim. Vamos para a vitória e vamos manter a nossa liderança aí em rumo ao título. Valeu, galera. Tamo junto.